de Cristo reine no teu coração. Mais uma vez, louvo a Deus pela oportunidade de anunciar a palavra assim como ela é. Antes de falar algo, quero declarar algo para algumas pessoas, que antes de eu falar, algumas pessoas acham que... Mas é assim, mesa aonde o irmão trabalha, tem a escritura, porque é através dela, através dos ensinamentos bíblicos dos grandes mestres, lida aí com a escritura, que assim nós falamos, tá? Estou só mostrando porque tem pessoas que acham que é da boca para fora, mas quero falar de um assunto interessante que eu estava lendo e estava vendo aqui. Se encontra em Hebreus capítulo 10. Capítulo 10. Eu vou ser o mais breve possível. O mais breve possível. Eu sei que vai ficar muito longo e tem, como eu já falei no vídeo anterior, tem pessoas que não vê o final do vídeo. Já tem uma conclusão precipitada. Uns dizem que é texto isolado, outro não acredita naquilo que está saindo na minha boca, mas é a palavra que diz. Então, tome muito cuidado, porque vocês podem estar negando a Bíblia. Vocês podem estar negando a Bíblia. Até eu também posso estar tendo uma interpretação errada, mas é a Bíblia. Eu quero que vocês escutem o que ela fala. Eu vou fazer, o que eu vou falar agora são em duas questões, a passada e a futura. Vou falar de obras e vou falar da lei, obras, e vou falar da fé. Hebreus capítulo 10 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros e não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após anos perpetuamente eles ofereciam. Eu vou pular para o 5, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um pouco me formaste. Eu vou ler o 8. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nenhum holocaustos e oblações. É holocausto e oblações. Eu não sei se você vai entender o que é oblações e sacrifício. Oblações e sacrifício. Mas vamos lá. Pelo pecado, nem com isso te deleitaste. Eu vou ler o 9 para concluir. Então acrescentou. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remover o primeiro para estabelecer o segundo. Baseado nesta leitura, eu queria entender em alguns cristãos estão baseados, ou algumas ovelhas estão baseadas, ou alguns pastores estão baseados para continuar na lei. Eu queria entender qual é o motivo disto. Eu queria entender, mas eu não consigo entender. Eu fico agoniado, eu fico aperreado.
Mas eu sei que algumas pessoas, algumas ovelhas, não vai nem divulgar esse vídeo. Outros vão questionar. Mas se um passar a ler a Bíblia, eu só quero um, porque a Bíblia diz que, a Bíblia de Jesus contando uma parábola, que deixou as 99, foi atrás de uma. Então se uma se converter verdadeiramente ao Evangelho, para mim já tá satisfeito. Para mim já está bom demais, porque uma tá bom demais. E se as outras lê Bíblia, tá bom demais. Porque vai descobrir a verdade, vai se libertar, assim como Jesus falou no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3. Quando se fala com Nicodemos. Então essa é a libertação. Aí aqui a gente vai ver a questão de sacrifício. Como aqui relata nesse história. O 9 conclui tudo. Não adianta dizer, não, porque texto e contexto e tem que ter isso, não tem que ter nada aqui. Não tem que ter nada, aqui já foi removido. Aqui já foi removido tantas coisas que hoje não era para existir. Aliás, não era nem para existir. E as pessoas continuam ainda levando sacrifício. Elas não percebem, mas continuam ainda levando sacrifício. E elas acham que estão dentro dessa graça que receberam, ou estão dentro desse contexto da nova aliança, mas não estão dentro da nova aliança. Será possível? Não estão dentro da nova aliança. Nova aliança não existe sacrifício mais. Aí você pode dizer, não, mas eu tenho que negar, porque tem que... Não, meu filho, uma coisa não tem nada a ver com outra. Não tem nada a ver sacrifício com vigilância. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Sacrifício é aquilo que eu me esforço, que eu sou para pagar e não consigo. Vigiar é você ter os olhos abertos para não pecar, para não perder a salvação. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O que as pessoas hoje continuam levando o seu sacrifício. Levando o seu sacrifício. Não leva mais animal. Mas às vezes sacrifica o seu esposo, que ficou em casa sem comer, aí a mulher foi para a igreja. Sacrifica uma visita a um doente, sacrifica que vai para a igreja, vai sacrificar. Às vezes fica fazendo, vamos supor, campanha. Isso é sacrifício. E em vão. Não está na nova aliança, está na lei, está aqui. Não sou eu que estou dizendo. É só verificar aqui, gente. Gente, pelo amor de Deus, acordem, despertem. Despertem para Jesus. Vocês não estão despertados para Jesus. Despertem para Jesus. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Porque ela tem capacidade de libertar. Ela vai te dizer que não precisa mais você se sacrificar. A única coisa que precisa você fazer é você vigiar. Porque ele disse orai e vigiai. Ele não disse que você continuasse no sacrifício. Aqui, no 6. Não te deleitaste com holocaustos. Falando de animal. Só do animal. Falando de animal. Derramar o sangue. E ofertas. E ofertas. E ofertas. E ofertas. 2. Pelo pecado. Então disse eu. Eis aqui estou, meu rei disse isto, para te agradar, fazer a tua vontade. Então, meus queridos, você ainda está dentro da lei. Você ainda está dentro da lei. Se você continua se sacrificando, se você continua ainda levando algo ao altar feito de pedras, de madeira,
de barro, seja ele qual for, se você ainda continua ainda levando esse sacrifício, não estou falando aqui de animal, estou falando de sacrifício para que você tenha uma salvação, ou para que você seja liberto de alguma coisa. Então você ainda permanece na sombra. Jesus ainda não veio para você. Mas se você passar a ler a Bíblia e entendê-la, aí você será liberto. Que Deus vos abençoe. Que Deus nos abra o entendimento. Porque a Bíblia diz que é cego guiando cego. É o povo cada vez mais sendo aprisionado. E diz que Jesus libertou. Jesus não libertou, porque Jesus não veio ainda para essas pessoas. Ou para esses crentes. Ou para a maioria dos crentes. Eu não vou dizer que são todos. Assim como eu não vou dizer que todos os pastores são ladrão. Tem pastor honesto. Tem pastor honesto. Tem sim. Tem. Mas a maioria está enganando as ovelhas. E as ovelhas sem conhecimento bíblico estão indo. Então aí é cego guiando cego. Veja bem. Eu sei que eu vou falar algo aqui, que você vai dizer, não, porque não tem nada a ver. Você sabia que os católicos ainda continuam ainda se sacrificando, levando o sacrifício? É a mesma coisa dos crentes. A mesma coisa não muda. Jesus veio para lhe libertar. Jesus nos liberta de tudo. Só precisa Ele é o único, está aqui. Em Hebreus 10, leia Hebreus 10. Leia o capítulo todinho, que você vai ver. É aquele Paulo que muitas pessoas dizem que estão aprisionadas em um sistema. Mas é o mesmo Paulo que diz que esse Jesus liberta desse sistema. Amém? Que Deus te abençoe. Leia a Bíblia. Faça assim, como eu. Para algumas pessoas diz que eu não leio Bíblia, que eu não estudo, mas está aqui. Essa é a prova. Eu estou na minha bancada de trabalho. Minha bancada, onde eu trabalho. Mas eu estou aqui. Te dizendo, não seja guiado por homem. Não seja guiado pelo irmão Manuel. Não seja não. Aquele que fala convosco. Seja não. Leia a Bíblia. Eu disse uma certa vez a alguém, e não foi só foi 2 ou 3 já, que eu já falei, que se eles passarem a ler a Bíblia, ele sai das suas congregações. Se for dado a interpretação correta, é a de Deus, que Jesus liberta, ele não permanece na igreja, porque ele será liberto, as correntes serão quebradas. Deus te abençoe. Um forte abraço, divulga o canal. Se não for você que não receber essa palavra, que é a Bíblia, que está aqui, Romanos 10, tem outra pessoa que pode ser liberto. Às vezes você não quer, mas outra pessoa também pode querer. Então divulga o canal. Forte abraço. Que Deus te abençoe.